sejam todos bem-vindos. Vamos à nossa aula de Profetas 2, as predições dos profetas menores. Nós estamos na lição 8 e hoje nós vamos estudar o profeta Sofonias e profeta Ageu nessa primeira parte da nossa aula. Então vamos ao nosso primeiro livro, que é o livro de Sofonias e Ageu. Bom, o livro de Sofonias é um dos textos proféticos do Antigo Testamento, conhecido por sua mensagem de juízo e esperança. Então, nós temos aí algumas especificidades do livro de Sofonias, né? Ele está aí como profeta da linhagem real, por quê? Porque Sofonias, ele era tataraneto do rei Ezequias, né? Então, por isso que ele é de uma linhagem real, né? O livro de Sofonias está dividido em 3 capítulos, né? E pode ser estruturado da seguinte forma: juízo sobre Judá e Jerusalém, vai do capítulo 1, verso 1 até o capítulo 2, verso 3. O anúncio do dia do Senhor como dia de ira e destruição. E terceiro, condenação da idolatria, injustiça social e corrupção religiosa. Quarto, juízo sobre as nações, né? Vai do capítulo 2, 4 até o 3, 8. E as profecias contra a Filistia, Moabe, Amon, Etiópia e Assíria, né? Ali no caso de Nínive. Jerusalém também é incluída por sua rebeldia, né? Nesse texto de Sofonias. A promessa de restauração, capítulo 3, do verso 9 ao verso 20. E um remanescente fiel será salvo. E, por fim, Deus trará renovação e alegria ao seu povo. Então, como a gente pode ver, o enredo dos profetas continua o mesmo, né? Veja que, primeiramente, o profeta traz o problema, né? O pecado, a rebeldia, a situação que o povo se encontra, aponta para o pecado. Obviamente, ele vai chamar também ao arrependimento, né? E depois temos sempre uma mensagem de restauração. Até porque o objetivo de Sofonias foi advertir Judá e Jerusalém quanto ao juízo divino iminente e ameaçador. O juízo divino aqui é chamado de o grande dia do Senhor, né? Veja que o dia do Senhor, ele é central no livro. É descrito como um tempo de juízo implacável, mas também de salvação para os humildes. O segundo tema que nós podemos encontrar no livro Sofonias é julgamento universal. Tanto Judá quanto as nações pagãs serão punidas por seus pecados. E também esperança e restauração. Após o castigo, Deus promete purificar um remanescente e estabelecer um reino de justiça. Então, aí são 3 temas que nós encontramos no livro de Sofonias, né, com especial ênfase no dia do Senhor, né, que é o dia em que Deus trará juízo sobre a nação pecadora e também sobre todos aqueles que desobedecem a sua palavra. Bom, a data dos escritos, Sofonias profetizou durante o reinado de Josias, né, entre 640 e 609, antes da grande reforma religiosa que Josias realizou lá em Judá no ano de 622 a.C. O contexto daquele período, Judá estava mergulhado em idolatria, né? Culto a Baal e a astros e a corrupção moral.
Lembra que nós temos estudado, desde quando nós estudamos aí o Pentateuco, depois estudamos os livros históricos, né? O grande problema que Deus sempre quis evitar para o seu povo foi que eles, né, entrassem pelo caminho da idolatria, pelo caminho do erro, da corrupção moral, da qual aqueles povos que Deus havia expulsado e pedido para Israel: olha, quando vocês entrarem na terra, vocês é, matem todos, destroem tudo, acabem com tudo, para que eles não sejam, né, é, isca e vocês acabem entrando, né, nas práticas idólatras e na condição moral que aqueles povos viviam, porque Deus ele tirou aqueles povos da terra para dar a Israel por conta dos pecados, né? Por conta dos pecados que aquele povo, que aquelas gentes cometiam. E no fim acabou que o seu povo entrou pelo caminho da idolatria, pelo caminho da imoralidade, da injustiça social, e aí não teve jeito, o juízo foi proclamado e o juízo viria. Então, possível período entre 640 e 609, pouco antes do surgimento de Nabucodonosor e da queda de Nínive, né, que a queda de Nínive foi 612. Lembrando que antes da Babilônia, os assírios, né, em que a capital de Nínive, né, era a sua capital, era a grande potência. Depois de Nínive, da Síria, veio, né, a Babilônia. Tá? Mas uma melhor precisão pode ser situada entre 630 e 625, tá? O período dos escritos do livro de Sofonias. Dentro das características notáveis, nós podemos observar o livro trata das situações severas como guerra, desolação e violência, o que afligirão diversas nações, pois seus povos se atolaram em iniquidade. Porém, Sofonias olha para além do seu tempo e para além dos próximos dias. Ele consegue enxergar o tempo da restauração, quando Deus trará o Messias. É bem interessante nós observarmos que em todos os livros proféticos, Deus ele condena o pecado que está acontecendo, condena a corrupção, condena a imoralidade, não somente do pecado do seu povo, mas também das nações vizinhas, né, ao povo de Deus. Mas Deus sempre lembrando ao povo da grande esperança messiânica, sempre lembrando ao povo que haverá um tempo em que, né, o grande legislador, o grande comandante, o governador perfeito, aquele que trará a verdadeira paz, que é o Messias prometido. Deus sempre revela a este povo, né, que esse tempo vai chegar, né? Nós sabemos que Jesus já veio a primeira vez, estamos aguardando a Cristo na sua segunda vinda, né? E ele vai, no tempo determinado por Deus, ele vai instituir um governo santo, um governo correto, um governo verdadeiro. Bom, vamos lá. O objetivo do livro é alertar sobre o juízo divino devido aos pecados de Judá e das nações. Olha aí, chamar ao arrependimento, né? É interessante, né, que o enredo, né, é sempre o mesmo. Eu quero que você é, é, grave bem isso, né? O enredo dos livros proféticos, ele é sempre o mesmo, né? Condenação do pecado, chamado ao arrependimento, né, e uma consolação futura. Então, o primeiro objetivo, alertar sobre o juízo divino, né, devido aos pecados de Judá e das nações. Segundo, chamar ao arrependimento. Veja aí, Sofonias 2:3, ele vai dizer: buscai o Senhor, vós todos os humildes da terra. Então é bastante interessante que
Deus, ele sempre aponta para algumas coisas importantes dentro nos livros, né, dos profetas, dentro dessa teologia do Antigo Testamento. Primeiro, a gente sempre pode observar a soberania de Deus. Deus é soberano, Deus vê todas as coisas. Segundo, a justiça de Deus, né? Deus sempre está condenando, né, o pecado, as ações pecaminosas, está sempre agindo com justiça. Terceiro, Deus sempre, com a sua misericórdia, ele sempre está chamando o povo ao arrependimento, a se voltarem para Deus. E também sempre apresentando, né, dando uma forma, né, uma mensagem consoladora aos fiéis com a promessa de restauração. Até porque, quando nós vemos nos livros proféticos e que fala que a nação pecou, né, veja que quem pecou, né, os reis, profetas e o povo. Só que nós temos que entender que nem todos, né, sempre houve no meio do povo de Deus um remanescente fiel. É que nem nós podemos ver nos nossos dias hoje, né? Hoje, muitas pessoas, muitos cristãos, eles vivem uma vida, né, sem muito compromisso. Mas existem milhões, né, também que buscam, que estão procurando ter uma vida santa com Deus. Então sempre existe um remanescente fiel. Por isso que Deus sempre tem essa promessa, ó, ao remanescente fiel, né, a restauração futura vai acontecer. Bom, a visão geral do livro, nós podemos ver o seguinte: Sofonias foi escrito para alertar seu povo, e este chamado ao arrependimento é realizado no capítulo 2, no verso 2 e 3. Deus quer livrar seu povo, mas a frieza espiritual havia tomado uma proporção tão grande que o povo não se voltava ao Senhor. Um contraponto nesta mensagem de Sofonias pode ser percebido nas páginas do seu livro, né, que vai destacar esses temas: juízo, esperança, ira e misericórdia, severidade e bondade. Então, veja que, né, sempre um contraponto para se Deus vem com juízo, mas também traz a esperança. Ele exerce a sua ira, mas também exerce a sua misericórdia. Ele é severo, né, para exigir do seu povo que ande corretamente, mas ele também age com bondade. E isso é muito importante nós observarmos, porque até hoje, se nós olharmos para a nossa vida, nós vamos perceber que Deus também age assim também, né? Quando a gente erra, né, a ira de Deus ela se acende, mas ao mesmo tempo ele vem com misericórdia. Deus é severo, mas ele é bondoso. Ele tem um juízo, né, no qual ele vai entrar em juízo com toda a terra, mas ele também sempre tem a esperança, oferecendo a esperança a todos aqueles que o buscam. As considerações relevantes: primeiro, Sofonias inicia com a apresentação da ira do Senhor. Então, se você pegar aí a sua Bíblia e você entrar no capítulo 1, verso de número 2, veja que Sofonias vai dizer assim: inteiramente consumirei tudo sobre a face da terra, diz o Senhor. Então veja que o livro começa apresentando, né, depois do verso 1, né, vou ler o verso 1 para a gente pegar o contexto melhor. Palavra do Senhor vinda a Sofonias, filho de Cusi, filho de Gedalias, filho de Amarias, filho de Ezequias, nos dias de Josias, filho de Amon, rei de Judá. Então veja que, diferentemente de outros profetas que não iniciam o seu livro apresentando a sua genealogia, o Sofonias ele inicia apresentando a sua genealogia, né, trazendo aí claramente a sua
linhagem real, né? E já entra com o anúncio da ira de Deus, né? Inteiramente consumirei tudo sobre a face da terra, diz o Senhor. Arrebatarei os homens, os animais, consumirei as aves do céu e os peixes do mar, e os tropeços com os ímpios, e exterminarei os homens de cima da terra, disse o Senhor. Então, ele começa aí, né, apresentando que Deus está irado, né, irado com o que os homens estão fazendo, tá? E ele vai terminar apresentando a sua restauração, tá? Então, capítulo 3 agora, verso 2 diz assim: não ouve a voz, não aceita o castigo, não confia no Senhor, nem se aproximou do seu Deus. Os seus príncipes são leões rugidores no meio dela, e os seus juízes são lobos da tarde, que não deixam os ossos para o outro dia. Os seus profetas são levianos e criaturas alivosas. Os seus sacerdotes profanaram o santuário e fizeram violência à lei. O Senhor é justo no meio dela, ele não comete iniquidade. Cada manhã traz o seu juízo à luz, nunca falta, mas o perverso não conhece a vergonha. Exterminei as nações, as suas torres estão assoladas, fiz desertas as suas praças a ponto de não ficar quem passe por ela. As suas cidades foram destruídas até não ficar ninguém, até não haver quem as habite. Eu dizia: certamente me temerás e aceitarás a correção, e assim a sua morada não seria destruída conforme o que havia determinado. Mas eles se levantaram de madrugada, corromperam todas as suas obras. Portanto, esperai-me a mim, diz o Senhor, no dia em que eu me levantar para o despojo, porque o meu juízo é ajuntar as nações e a congregar os reinos, para sobre eles derramar a minha indignação e todo o ardor da minha ira, porque toda a terra será consumida pelo fogo do meu zelo. Porque então darei lábios puros aos povos, para que todos invoquem o nome do Senhor, para que o sirvam como um mesmo espírito. Da além do rio da Etiópia, os meus zelosos adoradores, a filha da minha dispersão, me trarão sacrifícios. Naquele dia não te envergonharás de nenhuma das tuas obras com que te rebelastes contra mim, porque então tirarei do meio de ti os que exultam na sua soberba, e tu nunca mais te ensoberbecerás no meu monte santo. Então, o Deus, né, ele termina apresentando, depois de toda essa rebeldia, toda essa situação, né, ele fala do castigo de Jerusalém, mas também a partir do verso 14, você vai observar, né? Vamos pegar do 13, que a gente começa a observar essa restauração, né? Ou seja, ele começa falando de todo o castigo, de todo o pecado, como nós lemos nos versículos, e agora Deus vai falar dessa restauração, que diz assim: canta alegremente, ó filha de Sião, rejubila, ó Israel, regozija-te e exulta de todo o teu coração, ó filha de Jerusalém. O Senhor afastou os teus juízos, exterminou o teu inimigo. O Senhor, o Rei de Israel, está no meio de ti. Tu não verás mais mal algum. Naquele dia se dirá a Jerusalém: não temas, ó Sião, não se enfraqueçam as tuas mãos. O Senhor teu Deus está no meio de ti, poderoso para te salvar.
Ele se deleitará em ti com alegrias, calar-se-á por seu amor, regozijar-se-á em ti com júbilo. Então, nós vemos aí, né, que o livro inicia com a apresentação da ira, né? No capítulo 3, logo de início, Deus apresenta o castigo de Jerusalém, mas termina apresentando essa mensagem de restauração. Terceiro ponto relevante para nós observarmos é o profeta anuncia a chegada do juízo por causa dos pecados dos homens. Juízo esse sobre as nações ao redor de Judá e também sobre o povo seu, né? Perdão, seu povo, né? Aí copiou duas vezes, mas é só uma vez povo aí. Ele termina mostrando a restauração que ocorrerá, em que a nação será purificada e se voltará ao Senhor, como nós lemos agora. E também ele apresenta a união e restauração sobre os remanescentes de Israel, né? Nós lemos aí até o verso 16. Então, esses são os pontos relevantes que nós encontramos nesse pequeno livro de Sofonias, apenas de 3 capítulos. Agora, veja quanto conteúdo teológico esse livro tem, né? Juízos do Senhor, né? Sofonias destaca entre os profetas menores, sendo o único de descendência real, como nós iniciamos, né? Ele é tataraneto do rei Ezequias. De forma incomum, ele relata sua ascendência até a 4ª geração. Provavelmente habita em Jerusalém e profetiza nos dias do rei Josias. Suas profecias têm como características principais a ênfase no dia do Senhor, apontando para o juízo vindouro sobre o seu povo e povos ao redor devido a desvios. De forma comum a muitos profetas, ele inicia dizendo palavra do Senhor, né? Palavra do Senhor vinda, né? Veja que no primeiro versículo, no capítulo 1, ele diz palavra do Senhor vinda a Sofonias, né? Então, essa fórmula, né? Palavra do Senhor, né? Ou assim diz o Senhor, são fórmulas que os profetas tinham quando eles iriam anunciar, né, a palavra de Deus. Então, quando ele dizia palavra do Senhor, o que significava isso? Significava que a palavra que ele ia falar não era uma palavra do profeta, não era uma palavra provinda do coração do profeta, da mente do profeta, mas era a palavra de Deus que estava sendo ali agora, iria ser pronunciado. Então, quando o povo ouvia isso, já sabia que Deus estava ali utilizando da instrumentalidade do profeta para trazer o recado para o povo. Bom, as profecias de juízo sobre a terra de Judá, né? Capítulo 1, verso 2 até o capítulo 2, verso 3, o juízo está especificamente voltado a Judá e Jerusalém. Então o profeta anuncia o juízo do Senhor contra Judá e Jerusalém devido à sua idolatria, corrupção e apostasia religiosa. O povo havia se voltado para o culto a Baal e aos astros, né? Vamos ver aqui, capítulo 1, verso 4 e verso 5. Estenderei a minha mão contra Judá e contra todos os habitantes de Jerusalém. Exterminarei deste lugar o resto de Baal e o nome dos quemarins com os sacerdotes, e os que sobre os telhados se curvam ao exército do céu, e os que se inclinam jurando ao Senhor e juram por Malcã. Então veja, né? Os astros aí, eles adoravam a lua, adoravam sol, adoravam estrela, né? Então, a ira de Deus se volta contra eles, porque voltando-se para a idolatria, para Baal, para os astros, eles estavam abandonando o verdadeiro Deus, o Deus que os tirou do Egito, o Deus que expulsou as nações de diante deles.
né? Então, era uma grande ingratidão, até pela história, né, do povo de Israel. Bom, além disso, a elite de Judá vestia-se com roupas estrangeiras, símbolo de alianças pagãs, e praticava violência e fraudes. Olha aí, verso 8. E acontecerá que no dia do sacrifício do Senhor hei de castigar os príncipes e os filhos do rei e todos os que se vestem de vestiduras estranhas, né? Ou seja, se vestiam com roupas, né, de nações pagãs. Castigarei também naquele dia todos aqueles que saltam sobre o umbral e que enchem de violência e engano a casa dos seus senhores. Então veja aí, né, que além de se vestir com roupas estrangeiras que demonstravam as alianças com as nações pagãs, né, também praticavam violências e fraudes. Por isso, o dia do Senhor seria um tempo de destruição implacável, né, comparado a um sacrifício sangrento, né, onde nem os ricos escapariam. Então, capítulo 1, verso 14, vai dizer da seguinte forma: a grande ira do Senhor está perto e se apressa muito a voz do dia do Senhor. Amargamente clamará ali o homem poderoso. Aquele dia é um dia de indignação, dia de angústia e de ânsia, dia de alvoroço e de desolação, dia de trevas e de escuridão, dia de nuvens e de densas trevas. Então Deus está aí, né, avisando o povo da grande ira, né, que Deus está e vai derramar sobre o povo. Então, devido à escassez, né, vivenciado por Judá sobre o reinado de Manassés e Amon, né, a nação passa por uma debilidade. Seu vigor espiritual está em declínio e, com isso, as diversas áreas estão arrasadas. Sofonias profetiza a uma nação apóstata, e distante do conhecimento do Senhor. O juízo também se estende às nações vizinhas de Israel, incluindo Filisteia, Moabe, Amon, Etiópia, Assíria, né, que tem a sua capital em Nínive. Esses povos foram condenados por sua soberba, crueldade e zombaria contra o povo de Deus. Vamos aqui, capítulo 2, verso 8. Diz o seguinte: eu ouvi o escárnio de Moabe e as injúrias das palavras dos filhos de Amon, com que escarneceram do meu povo e se engrandeceram contra o seu termo. Portanto, tão certo como eu vivo, diz o Senhor dos Exércitos, o Deus de Israel, Moabe será como Sodoma, e os filhos de Amon como Gomorra, campo de urtigas e poços de sal, e assolação perpétua, e o resto do meu povo os saqueará, e o restante do meu povo os possuirá. Então, Deus também decreta, né, sobre esses povos também o seu juízo. A Síria, em particular, símbolo da opressão mundial, seria totalmente arrasada, né? A Síria era um povo muito violento, né? Judiavam e maltratavam demais, né, os reinos do qual eles dominavam. Então Deus também se levanta contra a nação por conta da sua violência, por conta da sua soberba. E aqui no capítulo 2, verso de número 13, vai dizer assim: estenderá também a sua mão contra o norte e destruirá a Assíria, e fará de Nínive uma assolação, terra seca como o deserto. E no meio dela repousarão os rebanhos dos animais dos povos, e alojar-se-ão nos seus capitéis. Assim o pelicano como o ouriço, a voz do seu canto retinirá nas janelas, e a assolação estará no umbral, quando tiver descoberto a sua obra
de cedro. Então, Deus aqui também já anunciando o seu juízo sobre a Síria. No entanto, um remanescente humilde seria poupado, revelando que o propósito final de Deus não era apenas a destruição, mas a purificação e a restauração do seu povo. É importante nós observarmos nessa teologia que o propósito de Deus não é destruir as pessoas, não é acabar. O propósito de Deus sempre foi atrair o homem para si, né? Tanto que atualmente, né, o evangelho está aí sendo pregado de um jeito ou de outro. Nós estamos vendo, principalmente aqui no nosso país, né, muitas igrejas, programas é, é, evangélicos. Tudo bem que algumas teologias não são iguais à nossa, mas de forma geral, o evangelho tem sido pregado, pessoas têm sido curadas, pessoas têm sido transformadas. Isso aponta justamente para essa questão da misericórdia de Deus, do desejo de Deus. Não é destruir a humanidade, acabar. O desejo de Deus é que os homens se arrependam e se voltem para Deus. Se isso acontece, a sentença muda, né? Deus sempre mudou a sentença para com o homem quando este homem se arrepende. E nós temos aí vários exemplos, né? No trajeto da história de Israel, quantas vezes o povo se arrependeu e Deus mudou, né, a sua posição, até a própria Nínive, né, no período de Jonas, né, que foi pregar e a nação toda, até o rei, os animais jejuaram, Deus se arrependeu e não destruiu a nação naquele período. Então, é importante quando nós lemos o Antigo Testamento, muitas pessoas querem fazer do Deus do Antigo Testamento um Deus diferente, um Deus carrasco, um Deus ruim, um Deus... Não, Deus sempre quer trazer o homem para próximo de si. Agora, Deus não tolera o pecado. E quando o homem insiste no pecado, não tem jeito, o juízo vem. O juízo vem e aí não tem jeito. Bom, a liderança religiosa vivia em um estado de absoluto paganismo, com desvios dos preceitos das leis e mandamentos. Veja bem, né, como eu já disse em aulas passadas, o profeta era a última voz que Deus levantava, né? Era a última voz que Deus levantava para tentar resgatar o povo. Quando se corrompia o rei, né, os seus príncipes, né, os sacerdotes, né, a classe, né, mais rica e tantos outros pobres, todo mundo se corrompia, a última voz era levantar o profeta. O profeta era a última voz levantada por Deus para avisar o povo: ou arrepende, se volta para Deus, ou vão receber o juízo, né, e o castigo devido aos seus pecados. Nós podemos trazer uma aplicação para hoje da seguinte forma, né? É, a última voz profética de Deus na terra está sendo a igreja. Por isso, se a igreja falhar, né, não tem outra voz profética que vai poder levar o evangelho para as pessoas que estão perdidas. Bom, diante do castigo que chegaria por causa dos delitos dos judeus para com seu Deus, Sofonias anuncia a bondade do Senhor, né, um convite ao arrependimento, oferta de esperança por parte do Senhor aos seus. Aqueles que ao Senhor se voltassem e buscassem, seria por eles escondido da sua ira. Os versículos de 1 ao 3 do capítulo 2 descrevem que tal busca se caracterizava por conhecer o próprio Deus, tornar-se manso e praticar a justiça, ser por Deus escondido desse ambiente caótico que viria a nação, né, era experimentar a paz em meio à guerra. Então vamos lá, versículo 1 ao 3 do capítulo 2. Congrega-te, sim, congrega-te, ó nação, que não tens desejo, antes que saia o decreto e o dia passe como a palha,
antes que venha sobre vós a ira do Senhor, sim, antes que venha sobre vós o dia da ira do Senhor. Buscai o Senhor, vós todos os mansos da terra, que pondes por obra o seu juízo. Buscai a justiça, buscai a mansidão, porventura sereis escondidos no dia da ira do Senhor. Então, o convite, né, que Sofonias faz, o arrependa-se, né, através desse arrependimento e a volta para Deus, Deus iria como que esconder, né, daquele momento de ira que já estava decretado e iria acontecer. Então, Deus, né, ele dá a oportunidade. Nós observamos na história de Israel que Deus sempre ele está fazendo o quê? Ele está sempre dando a oportunidade para que as pessoas se voltem para Deus, né? Então, quando Sofonias, nesse trecho, ele já havia anunciado a ira divina que viria sobre Judá, né? Mas nessa ocasião exata, ele chama o povo a um arrependimento, ao povo se arrepender, a se voltar a Deus, a buscar a Deus e escapar dessa ira que já estava programada pelo próprio Deus para acontecer no meio do povo. Então, o julgamento das nações, né? Sofonias 2:4 até o verso 15. Sofonias profetiza o julgamento divino sobre as nações inimigas de Israel, começando pela Filistéia, cidades como Gaza, Asquelon, Ecrom, que seriam devastadas e abandonadas. Moabe e Amon são condenadas por sua soberba, insulto contra Judá, né? E seu destino seria a completa destruição, como Sodoma e Gomorra. Também a Etiópia, né, é mencionada como alvo da espada do Senhor, enquanto a poderosa Assíria e sua capital Nínive seriam reduzidas a ruínas, tornando-se um deserto abandonado. Um aviso de que nenhuma potência humana escapa, né, do juízo de Deus, né? Quando nós olhamos para essas nações, né, e durante você deve ter observado, né, desde que nós começamos a estudar os profetas maiores, os profetas menores, o que acontece? Nós observamos que essas nações estão sempre ali, né, lutando, né, contra o povo de Deus. E Amon e Moabe eram até parentes deles, né, mas eram soberbos, invejosos, e com isso o que acontecia, né? A ira de Deus se levantava. Hoje, vamos trazer alguma coisa para nossos dias? Hoje, muitas pessoas, né, muitas nações, né, a Rússia, Estados Unidos, China, né, que são grandes nações, muitas dessas nações, elas acham que estão até acima de Deus, né? Mas por essa história, pelo desenvolvimento da história do povo de Deus, né, nós podemos ver que não existe nação que não possa, né, e que não esteja sobre o olhar de Deus. Então, as nações de hoje, né, que acham que estão acima do poder do alto, né, elas estão completamente enganadas. E no tempo certo, na hora certa, determinada, Deus vai entrar também com juízo com as nações de hoje. Aí nós temos aí o julgamento de Jerusalém, né? E as nações, capítulo 3, verso 1 ao verso 8. Apesar de ser a cidade escolhida por Deus, Jerusalém enfrentará o julgamento por sua rebelião, corrupção e falsa religiosidade. Vamos dar uma lidinha nesses 4 versículos do capítulo 3. Veja aí, ó. Ai da rebelde e manchada, da cidade opressora. Não ouve a voz, não aceita o castigo, não confia no Senhor, nem se aproximou do seu Deus. Os seus príncipes são leões rugidores,
no meio dela. Os seus juízes são lobos da tarde que não deixam os ossos para o outro dia. Então, seus profetas são levianos e criaturas aleivosas. Os seus sacerdotes profanam o santuário e fizeram violência à lei. Nossa, esse quadro é um quadro tenebroso, né? Um quadro que, como diz o texto aí, ó, seus líderes são comparados a leões e lobos vorazes, explorando o povo, enquanto os sacerdotes os profetas e sacerdotes são infiéis e traiçoeiros. O Senhor, porém, não deixou de agir com justiça, mas o povo persistiu em sua corrupção. Por isso, todas as nações, incluindo Judá, serão consumidas pelo fogo do zelo do Senhor, pois ele não poupará os culpados, mas também preparará o caminho para a restauração futura do remanescente fiel. Bom, capítulo 3, verso 9 ao verso 20, aí nós temos as profecias de bênção, né? Caminhando para aquela realidade, né, de que Deus traz a memória, traz a verdade do castigo, ele apresenta o porquê que ele vai castigar, mas ele também sempre traz a mensagem de esperança, a mensagem em que o remanescente, os fiéis, porque sempre existem os fiéis. Então, depois de mostrar os exemplos do que ocorrera com os demais povos, que historicamente sucumbiram diante do castigo divino, e ver que a nação escolhida não atentou para os alertas divinos, Sofonias declara os intentos do Altíssimo, que é zelar pela terra, mesmo que para isso sua ira tenha que se acender. Então, veja, né? Eu quero deixar bem claro para você, porque nós temos muitas pessoas atualmente que querem fazer do Deus do Antigo Testamento um carrasco. Ele mandou matar a criança, mandou matar todo mundo. Sim, mandou, né? Mas o propósito de Deus nunca foi destruição, né? Deus, ele mandou fazer o que matar aqueles povos quando Israel estava tomando posse da terra prometida, porque aqueles povos praticavam coisas terríveis, entregavam seus filhos, queimavam seus próprios filhos, eles tinham relações com animais, eles tinham relações com a mulher no período da sua menstruação, era um povo extremamente pecador. Mas aqui nós vemos todas as vezes a mensagem de juízo, o chamado ao arrependimento e depois a promessa de restauração e de bênçãos. Que Deus quer zelar da terra, e isso é uma verdade. Então, quando alguém falar para você que o Deus do Antigo Testamento não é o mesmo Deus do Novo Testamento, não é verdade. Ele é o mesmo Deus. Então, Deus reserva cuidado por todas as nações e suas punições não devem ser vistas como atitude de um ser mau. Pelo contrário, ele demonstra que amor sem justiça não é nem verdadeiro e nem completo. Olha que coisa interessante, a teologia de Deus, né? O amor sem justiça. Então, vou dar um exemplo. Imagine um pai e uma mãe que diz amar o seu filho, ama o filho ou a filha. Mas aí o filho começa a andar por caminhos errados, começa a andar pela vida do crime, pela vida do vício, ou a filha começa a andar pela vida da prostituição, se caminhar para os caminhos errados. O que esse pai, que essa mãe vai procurar fazer com seu filho? Vai procurar corrigi-lo, né? Por amor, ele vai corrigir, enquanto ele estiver na mão dele, o filho está debaixo do teto dele, está naquela idade que o pai comanda, ele vai corrigir o seu filho. Mesmo que tenha que colocar de castigo, dar umas palmadinhas e tal, ele vai corrigir o filho. Por quê? Porque ele ama o filho. Só que ele vai agir com justiça. Eu não quero ver você no caminho mau. Da mesma forma, é um relacionamento com Deus.
com a humanidade. Deus não quer destruir, Deus não quer, né? Porque se Deus quisesse destruir a humanidade, não, Deus não dava nem continuidade à história de Adão e Eva. Deus não dava nem continuidade ao ser humano depois do dilúvio. Mas não é isso. O apóstolo Paulo vai dizer a Timóteo que a vontade de Deus é que todos os homens cheguem ao conhecimento da verdade e se salvem. Então, Deus não é um ser mau, né? Mas ele é um ser justo. Ele ama, mas age com justiça. Então, é importante nós termos isso na nossa mente quando refletirmos acerca das ações de Deus no período do Antigo Testamento, principalmente, que é o nosso foco de estudo hoje. Bom, bênçãos promessas de bênçãos para os judeus, né? Capítulo 3, verso 11 ao 20, né? Após o juízo, Sofonias anuncia uma futura restauração para o povo de Judá. Deus removerá os orgulhosos e arrogantes, deixando apenas um remanescente humilde e fiel, que confiará no nome do Senhor. Vamos aqui, verso de número 12. Mas deixarei no meio de ti um povo humilde e pobre, e eles confiarão no nome do Senhor. Então, esses sobreviventes viverão em justiça e verdade, sem mais mentira ou engano, desfrutando de segurança e paz. Então, a profecia também aponta para uma transformação espiritual em que o povo antes rebelde será purificado e viverá em comunhão com Deus. Veja que nós podemos perceber que isso já tem, né, já começou a existir. A partir da primeira vinda de Jesus, né, muitas pessoas, né, foram transformadas espiritualmente pelo poder do Evangelho, pela ação do Espírito Santo, e estamos vivendo como povo de Deus. Veja bem, nós não nos tornamos impecáveis, mas a gente vive uma vida em busca de uma vida com Deus, de uma vida de adoração, de uma vida de comunhão, de uma vida em agradar a Deus, né? Então, isso já começou a acontecer, né? Nós temos sido purificados pelo sangue de Jesus, nós temos sido transformados, né? Daquele homem, daquela mulher pecadora que não se preocupava com nada disso, mas agora nos voltamos para Deus. Então, nós podemos ver que essa profecia ela já tem se iniciado o seu cumprimento a partir do momento, né, do primeiro século, quando Jesus Cristo veio ao mundo, cumpriu com todo o processo de salvação, morrendo, ressuscitando, sendo elevado ao céu, e agora a igreja é o povo de Deus, purificado e que procura viver de acordo com a vontade de Deus. Bom, olha aí, nós vamos agora falar do profeta Ageu, e eu coloquei aí, né, a foto dos templos, né, Templo de Salomão e o segundo templo, tá? Porque existe aí uma grande diferença. É lógico que nessas fotos não vai dar para a gente ver totalmente, mas por que eu coloquei essa foto? Porque o livro de Ageu, ele é o primeiro dos 3 livros pós-exílio, né, do Antigo Testamento. Os outros 2 que nós vamos estudar ainda é Zacarias e Malaquias, mas o Ageu é o primeiro. Ele é mencionado nominalmente 2 vezes em Esdras e 9 vezes no próprio livro de Ageu, né? É chamado o profeta e embaixador do Senhor, por ter sido um daqueles poucos exilados que, ao voltarem para repovoar Jerusalém, ainda se lembravam do templo de Salomão, antes que fosse destruído pelos exércitos de Nabucodonosor em 586 antes de Cristo, né? Então, Ageu
ele devia ter entre 60 e 80 anos de idade ao profetizar. Então, o livro tem uma data exata para sua composição, o segundo ano do rei Dário da Pérsia, ou seja, 520 antes de Cristo. Então, como nós vamos ver esse livro agora, coloquei essa foto para ficar aí, para você ter uma noção, porque vai tratar justamente dessa questão. Então, as especificidades do livro de Ageu, Ageu é o autor do livro que leva o seu nome. Ageu significa minha festa, né? E foi a primeira voz profética a ser ouvida depois do exílio da Babilônia. O tema e mensagem, o tema de Ageu é a reconstrução do templo. O povo remanescente deve se preocupar em cuidar dos desígnios do Senhor. Contudo, a apatia e o desprezo tomaram conta dos judeus de tal forma que eles inverteram suas prioridades e seus interesses foram priorizados em detrimento do cuidado para com a obra do Senhor. Ageu então se posiciona, exortando, incentivando o povo com relação à reconstrução do templo. Ou seja, o povo, né, retorna, né, para depois do cativeiro babilônico. Ou seja, o contexto histórico do livro é importante para compreendermos a sua mensagem. O que aconteceu? Em 538 a.C., Ciro, o rei da Pérsia, ele promulga um decreto permitindo aos judeus exilados voltarem à pátria para reconstruir Jerusalém e o templo, cumprindo assim as profecias de Isaías e Jeremias, né? E a intercessão de Daniel. Então, o povo, né, Ciro, decreto, ó, quem quiser voltar para Jerusalém para reconstruir, volta. Então, um grande número de judeus, eles retornam. Mas no decorrer da situação, eles acabam deixando a casa de Deus de lado para apenas cuidar das coisas pessoais, tá? É uma coisa muito interessante nós observarmos nesse livro, que hoje a gente vê muitas pessoas agindo assim, né? Priorizando, né? Simplesmente a sua vida pessoal particular e se esquecendo, né, da casa de Deus, da obra de Deus, né? Isso é algo que estava acontecendo no período do profeta Ageu e ele aí vai se levantar e profetizar para orientar o povo a voltar a priorizar as coisas de Deus. Bom, então vamos lá, ó. Data dos escritos. Ageu foi contemporâneo de Zacarias e pode ser colocado entre a primeira metade do século 6 a.C. Sua mensagem extremamente atrelada à história do seu tempo pode ter sido apresentada em 520 a.C. Dentro das suas características notáveis, na referência 2:9, vemos a importância que se dá para a construção do templo, apontando para um futuro em que a glória da segunda casa seria maior do que a primeira. Essa questão da glória da segunda casa será maior do que a primeira, alguns estudiosos vão dizer que não é na questão estrutural do templo, né? Que o segundo templo vai ter uma glória maior do que o templo de Salomão, mas é porque o próprio Senhor Jesus, o Salvador do mundo, o Criador de todas as coisas, ele vai nesse segundo templo, né? Que é no templo do período do rei Herodes, primeiro século. Então, ele tem essa glória, né? É uma glória maior do que no primeiro, porque no primeiro o Filho de Deus não entrou nesse templo, né? Quem entrou foram os judeus, e o templo acabou sendo destruído. Mas nesse segundo, né? Todo reformulado, o próprio Filho de Deus ele vai ser apresentado e também ele vai entrar nesse templo. Então é por isso que alguns dizem
que a profecia diz que a glória da segunda casa será maior do que a primeira, porque o Filho de Deus, ele entrou nesse templo, né, que é chamado segundo templo. Bom, o objetivo do livro, é mostrar a importância que o povo deveria dar à reconstrução do santuário do Senhor e não com a tarefa de enfeitar suas casas, né? Então, quer dizer, o pessoal estava preocupado em, né, deixar as suas casas bonitas, bacanas, e deixaram, né, o templo, a casa de Deus de lado. Mas aí tem uma coisa importante que a gente deve observar. Não é só questão da, da, da construção estrutural, né? Mas quando o povo deixa de se voltar para Deus, da construção, isso é uma clara evidência do abandono da vida espiritual, da vida da comunhão com Deus. Por quê? Era ali no templo que eles tinham toda a sua vida religiosa, né? Ou seja, era tudo para eles, era ali que havia o sacrifício, iniciava-se as festas. Então, ao deixar de reconstruir o templo, eles estavam simplesmente deixando de exercer, de ter uma vida espiritual de comunhão com Deus. Então, essa é a questão. Por isso que o texto aí do nosso autor, do nosso livro, ele vai dizer o seguinte, ó, a apatia e a frieza em não obedecer aos desígnios divinos provocavam uma tremenda escassez, e a volta do Senhor e o cumprimento dos seus planos contribui para que o povo volte a desfrutar os cuidados de Deus. Então, ao deixar de reconstruir o templo, eles estavam deixando de ter uma vida religiosa, uma vida de comunhão com Deus, e aí o profeta se levanta com uma voz, né, para colocar o povo novamente nos trilhos, ou seja, dar ênfase e também se voltar para Deus e para a sua casa. A visão geral da obra, né, são os sermões proferidos por Ageu encorajam os judeus que haviam voltado do exílio. Por desprezarem a vontade do Senhor, os judeus estavam por os judeus estavam passando, desculpa, aí tem uma coisinha que não está, né? Estavam passando por diversas dificuldades materiais e perecendo. O contexto mostra que a apatia espiritual resultou em escassez. Bom, todos sabem que o povo de Israel era um povo agrícola, né? Era um povo que vivia de plantação, era um povo pecuária, né? Vivia também dos animais. E eles deixando de reconstruir, né? O que acontece? Deus, então, também age de uma forma para trazer eles novamente ao que deveria fazer. Então, Deus fecha a janela do céu, não tem chuva, não tem nada, e começa a ter escassez de comida, né? Escassez de muitas coisas, e as dificuldades acabam, né, acontecendo. Tudo isso por conta, né, de eles terem deixado de reconstruir a casa do Senhor, de reconstruir a sua vida espiritual novamente, tá? Então, as considerações relevantes que nós vamos ver em Ageu é a conclusão do segundo templo, a glória do segundo templo, as bênçãos da obediência, né? E um futuro de promessas e esperança. Então, veja que o livro ele traz aí essa dinâmica, né, em que Deus tenta tirar, né, através do chamado do profeta, tenta tirar a nação daquela letargia espiritual que generalizou-se, né, induzindo o povo a voltar à reconstrução das suas próprias casas, né? Então, Deus quer tirar isso, não que Deus não quer que eles reconstruam as suas casas, não é isso, né? Não é isso que Deus quer, mas o que Deus queria, que eles reconstruíssem para que se restabelecesse o quê? O culto, a adoração, a comunhão, as festas, né? Para que eles tivessem, porque nós vemos que desde quando Deus chamou Abraão,
né? A vida de Israel foi uma vida voltada completamente para Deus, né? Então, era isso que Deus queria que o povo se atentasse. Bom, chamado para a reconstrução do templo. Parte dos judeus havia voltado do exílio babilônico, aproximadamente 50.000 pessoas. Após a libertação e facilitação por parte do rei Ciro, rei da Pérsia, conforme Esdras capítulo 4, os judeus enfrentaram oposição na reconstrução do templo. Por isso, após iniciarem a obra, não deram continuidade, ou seja, né, é aquela questão, porque estamos com dificuldades, nós deixamos para trás o que nós devemos fazer, e não é bem assim que Deus espera de nós. Bom, além de oferecer, aí tem aí a expressão casas estucadas, registrada no verso 4, traz a ideia de casa confortável, ou seja, o povo estava mais interessado em reconstruir as suas casas, ficar no seu conforto, do que dar continuidade à construção do templo da casa de Deus e voltar novamente a ter aquele relacionamento íntimo com Deus através, do sacrifício, das festas e tudo aquilo que o templo significava para aquele povo. Além de oferecer conforto, as casas estucadas também tinham o conceito elevado de beleza, pois eram paramentadas com madeira, algo atípico em Judá. Outro fato importante de se notar é que essas casas tinham uma apresentação luxuosa, um status de alto investimento. Assim ocorria um paradoxo com os elementos da casa do Senhor, que tinham os alicerces de pedra. Então, eles colocavam tudo de bom e do melhor nas suas casas, mas na casa de Deus, eles não faziam o mesmo. E isso não tem como, né? Um povo que é um povo de Deus e tem que entender, né, que não pode deixar as coisas de Deus de lado, né? Dar sempre o pior, né? Não vou dar o melhor, vou dar o pior. E é isso que o profeta vai procurar ajustar com a sua profecia. Bom, obedecendo ao chamado de Deus, diante da mensagem profética, Zorobabel e Josué e todo o remanescente ouvem a voz do Senhor e temem diante da sua palavra. Né? Aqui, Ageu, capítulo 1, verso de número 12, diz assim: Então ouviu Zorobabel, filho de Seraltiel, e Josué, filho de Zosadaque, sumo sacerdote, todo o resto do povo, a voz do Senhor seu Deus, e as palavras do profeta Ageu, como o Senhor seu Deus o tinha enviado, e temeu o povo diante do Senhor. Então, quando o profeta alerta o povo, opa, vamos parar e vamos voltar, né? Vamos reconhecer, Deus está falando com a gente, né? Então, no caso aí, Zorobabel, o governador, Josué, que é o sacerdote, né? Os líderes e o povo reagiram positivamente à mensagem, né, de Ageu e obedeceram e temeram ao Senhor, levando a sério a palavra de Deus e recomeçaram de imediato os trabalhos da construção da casa de Deus. Então, veja que muitas vezes, né, em outros contextos, né, Israel não ouviu o seu profeta, mas nesse contexto, quando o povo ouviu, quando a liderança ouviu, né, eles acabaram caindo em si e retomaram, né? Então, Deus então confirma a sua presença entre eles, dizendo: eu estou convosco, né? E desperta o espírito dos líderes e do povo para cumprir a obra. Essa obediência imediata demonstra arrependimento e fé, mostrando que quando o povo se alinha à vontade de Deus, ele mesmo fortalece e impulsiona a realização da obra. Olha que lição linda, né? Essa obediência imediata demonstra arrependimento e fé, mostrando que, quando o povo se alinha à vontade de Deus, ele mesmo fortalece e impulsiona
a realização da obra, confirmando a teologia central e fundamental, né, a teologia cristã, né, que é a obediência à vontade de Deus, né? Ainda hoje, nós, como povo de Deus, quando nós procuramos nos alinhar à vontade de Deus e a obedecer a Deus, com toda certeza, né, os caminhos, as coisas que fazemos, elas tomam rumo diferente. Bom, aí temos aí no capítulo 2 uma palavra de motivação. O novo templo parece insignificante, que é aquela questão da segunda glória, né? Ao compararem um novo templo com a glória do antigo, muitos se desanimaram, pois a reconstrução parecia pequena e sem esplendor. Mas Ageu exorta o povo a não se intimidar, lembrando de que a presença de Deus é o que verdadeiramente santifica a obra. Olha que coisa maravilhosa, né? Vamos ver aqui, capítulo 2, verso de número 4. Ora, pois, esforça-te, Zorobabel, diz o Senhor, e esforça-te, Josué, filho de Josadaque, sumo sacerdote, e esforçai-vos todo o povo da terra, diz o Senhor, e trabalhai, porque eu sou convosco, diz o Senhor dos Exércitos, segundo a palavra que concertei convosco quando saístes do Egito, e meu espírito habitava no meio de vós. Não temais, porque assim diz o Senhor dos Exércitos. Ainda uma vez, daqui a pouco, e farei tremer os céus e a terra, e o mar, e a terra seca. E farei tremer todas as nações, e virá o desejado, olha aí, de todas as nações. Quem é o desejado de todas as nações? O próprio Senhor Jesus. E encherei esta casa de glória, diz o Senhor dos Exércitos. Então veja, né, aqui uma profecia falando quem que é o desejado, o Senhor Jesus, que esse, né, iria adentrar naquele templo. Ó, minha é a prata e meu é o ouro, disse o Senhor dos Exércitos. A glória desta última casa será maior do que a primeira, diz o Senhor dos Exércitos, e neste lugar darei paz, diz o Senhor dos Exércitos. Então, a mensagem é, o profeta os encoraja a trabalhar com coragem, pois o Senhor estava com eles, assim como esteve no Êxodo. A mensagem é clara, não é a grandeza humana que importa, mas a fidelidade e a obediência à missão dada por Deus. O futuro templo terá um resplendor, né? Embora o templo em construção parecesse humilde, Deus promete que sua glória futura superará a do passado, como nós lemos agora, né? O Senhor abalará os céus e a terra, trará a riqueza das nações e encherá este lugar com sua glória. A mensagem é de esperança. O que parece fraco agora será transformado por Deus em algo grandioso, pois Ele é o dono de toda a prata e ouro. O verdadeiro valor do templo não está na sua estrutura, mas em ser o lugar onde Deus manifesta a sua presença. É interessante que hoje, né, nós temos aí, né, igrejas grandiosas, suntuosas, com todas as estruturas, né, e muitas vezes uma frieza terrível, né, mostrando essa grande verdade que o profeta Ageu ensinou ao povo. Não é a estrutura que faz o lugar, mas sim é a presença de Deus. Não adianta nós termos muita estrutura, tudo bonitinho, tudo arrumadinho, mas se a presença de Deus não tiver, irmão, fica, né, construções vazias, né, construções sem graça. Então, é importante, é lógico, né? Nós vamos cuidar para ter uma casa de Deus bonita, arrumadinha, isso é importante, né? Mas maior importância se tem em que a presença de Deus esteja no lugar. Os obedientes receberão bênção, né? Ageu questiona o sacerdote sobre a santidade e a contaminação, ilustrando que a desobediência mancha tudo, mas a obediência abre portas para a bênção, né? O profeta vai argumentar falando, ó, gente, lembra o que ocasionou tudo isso que aconteceu com a gente? O que foi isso? Foi a desobediência. Então,
profeta, ele traz à memória do povo, né, que a desobediência só vai trazer mancha, só vai trazer destruição. Agora, a obediência vai trazer bênção. Então, desde o dia em que o povo priorizou a reconstrução do templo, Deus começou a abençoá-los. A seca e a escassez deram lugar à provisão, mostrando que quando corrigimos nossas prioridades, Deus transforma nossa história. Então, a mensagem é clara, né? A obediência atrai o favor de Deus e nenhum esforço fiel ficará sem recompensa. E nós temos uma aplicação dessa hoje, né? O apóstolo Paulo, né, em seu livro, né, 1 Coríntios, capítulo 3, né, quando ele fala ali, né, das obras de prata, de ouro, de pedras preciosas, né, ele diz, ó, cada um vai receber do Senhor a sua recompensa, o seu galardão. Então, enquanto estamos aqui, vamos obedecer, né? Porque obedecendo, o favor de Deus sempre estará conosco. E promessas ao governador de Judá, né? Então Deus dirige uma palavra especial a Zorobabel, que era o governador de Judá, prometendo que no meio do caos dos reinos ele o tomará como seu anel de selar, um símbolo de autoridade e escolha divina. Isso aponta não apenas para a reconstrução política, mas também para o futuro Messias, que viria da linhagem de Davi, da qual Zorobabel era descendente. A mensagem final é de esperança escatológica. Mesmo que os reinos deste mundo sejam abalados, o plano de Deus para o seu povo permanece firme e seus líderes fiéis têm um lugar em seu propósito eterno. Então, terminando esse livro de apenas 2 capítulos, né? Nós temos aí, concluímos que o estudo do livro de Ageu, chamando atenção para os cuidados que Deus tem com o seu povo, cuidado que mostrou no ânimo e no encorajamento para a reconstrução do templo, local onde ele representativamente habitava. Com isso, a demonstração de que ele é o Senhor, né? De que ele, o Senhor, queria comungar com o seu povo. Então, né, é um livro muito interessante, bem curtinho, mas que traz aí verdades teológicas importantes sobre a ação de Deus mediante a obediência do seu povo. Bom, essa é a primeira parte da nossa aula, né? Eu optei para gravar essa aula sem o vídeo, né? Não estou aparecendo aí, tá? Como um teste, tá? E na nossa segunda parte da nossa aula, nós vamos estudar o livro de Zacarias e o livro de Malaquias. Deus abençoe e até a segunda parte da nossa aula.